Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Que bom que você está aqui conosco hoje. Hoje é dia 1º de junho e vamos começar esse mês com o pé direito, com muita espiritualidade e com muito amor. Vamos acalmar os nossos corações para o nosso trabalho de hoje, para a nossa palestra. Vamos pedir a ajuda da espiritualidade, que ela possa nos abençoar, que ela possa acalmar o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa aproveitar ao máximo esses ensinamentos de hoje. Vamos para a nossa oração, a nossa prece de Cáritas, que é a nossa mentora na nossa casa dos nossos trabalhos. Se você desejar, você pode fechar os olhos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Agora vamos ouvir a nossa música, escolhida com muito carinho para a noite de hoje, e em seguida teremos a nossa palestra com a nossa amiga Jussara. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós.
assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Amigos do Cáritas, muito boa noite. Enquanto não podemos nos reunir na nossa casa, os nossos encontros das segundas-feiras serão, virtual, aqui pelo nosso canal no YouTube. É muito bom estar com vocês nesses momentos de reflexão, de conexão com a espiritualidade. A gente pode não estar junto presencialmente, mas virtualmente a gente está, o coração está perto, a mente também. Dando sequência ao nosso circuito de palestras sobre a reforma íntima, que são os 20 exercícios propostos pelo Chico Xavier. Hoje eu vou falar do exercício 11 até o 15. E lembrando sempre que a reforma íntima é um dos pilares do Espiritismo, porque, como dizia muito bem, aliás, o Chico, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de cada dia ser melhor. Então, é a nossa proposta. A gente se aceita como é, mas tem que trabalhar a cada dia para fazer uma conquista, para galgar um degrau nesse caminho da evolução em que estamos. O 11º exercício hoje fala buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Então, é importante que a gente seja proativo, que a gente busque sempre, se melhorar. E como é que a gente melhora? Ajudando as pessoas que precisam, ajudando o ambiente ao nosso redor, transformando o lugar onde vivemos, trabalhamos, estudamos, num ambiente mais harmonioso, mais amoroso, Estarmos cada dia disponível para ouvir o outro, ou para dar um sorriso, ou para ser tolerante com alguma coisa que a gente acha que para nós é mais difícil. Então, aquilo que é fácil para a gente, talvez não precise ser trabalhado, a gente tem que trabalhar exatamente aquilo na qual a gente tem mais dificuldade. Então, ajuda discretamente, humildemente, sem mostrar que você é superior, ou que você está disponível, ou que você é muito bom, porque você está querendo ajudar quem quer que seja. Num dos capítulos, que é o 27º do Evangelho, que fala da oração, da prece, fica muito bem colocado, quando Jesus diz, para quando a gente pedir alguma coisa, para quando a gente fazer alguma coisa, a gente faz em segredo, faz discretamente, porque Deus enxerga o nosso coração, Ele vê tudo aquilo que a gente faz, não precisa fazer alarde, nem comunicar às pessoas. O 12º exercício é desculpar sem desculpar-se. Vamos lá. Ele diz que a gente tem que estar tão bem, consigo mesmo,
que se alguém quiser nos magoar, não vai conseguir. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente é e daquilo que a gente quer, ninguém consegue nos atingir, nos alcançar. E diz também que quando alguém vier te pedir desculpa, não vai ser necessário, né? Porque você compreende a pessoa e você não julga. Então, não tem necessidade de ninguém se desculpar conosco. Compreenda, né, a outra pessoa, não julgue a outra pessoa, porque cada um tem um jeito de olhar o mundo, cada um tem um entendimento, e se você realmente tem fé, está seguro, não tem ninguém que vá te magoar, né? E qualquer coisa que a pessoa faça que possa eventualmente doer, pensa que nós estamos em diferentes níveis, né, de evolução, e o mal sempre é uma falta de compreensão das leis de Deus. É porque a pessoa ainda não chegou lá, é porque ela ainda não entendeu. Então, a gente tem que compreender e não tem que julgar ninguém. O 13º exercício é não falar mal de ninguém. Aí pegou, né? Aí é mais complicado. É muito difícil a gente não falar mal de ninguém. Às vezes, a gente até não fala, mas a primeira pessoa que chega perto da gente para fazer uma crítica sobre alguém ou para dizer mal de alguém, parece que é inconsciente. Quando você vê, você também já embarcou e também já está nomeando lá algum aspecto negativo da pessoa, do agir da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, o Chico diz: não julgue as pessoas e não comente nada sobre ninguém. Porque, na verdade, você não sabe as dificuldades que ela está passando, as dificuldades que ela está enfrentando, e a gente não conhece verdadeiramente o problema da pessoa. E se a gente se voltar mais uma vez, né, para o Evangelho, lá está escrito, né, não julgueis para não seres julgado. Com a medida que eu meço, eu serei medido. Então, eu te pergunto, será que quando a gente fala mal de alguém por alguma coisa, por alguma atitude da pessoa, não é porque a gente também é muito intransigente consigo mesmo? Aquilo que eu aplico no outro, eu também não aplico a mim mesmo? Será que não seria hora da gente olhar mais amorosamente para as nossas falhas, se aceitar melhor, para que assim a gente possa trabalhar? Eu vi uma vez uma palestra, acho que era do Haroldo, que ele dizia que um agricultor, quando tem uma planta que está infestada por alguma praga ou está debilitada, ele não vai lá e não arranca, né? Ele vai e cuida, ele põe um remédio, ele aduba a terra, ele põe água. Então, da mesma maneira, se a gente quer depurar, né, uma característica que a gente tem, uma coisa que não é positiva, que ainda não é uma virtude, a gente também tem que ter essa atitude mais amorosa, né? E essa coisa da reforma íntima, as pessoas acham que é muito uma coisa intelectual, né? Uma coisa que só está na mente. Não, ela tem que estar também, né, no nosso coração. Para você fazer reforma íntima, né, você primeiro tem que se conhecer. Mas esse se conhecer, a gente tem que ir para dentro da gente, né? Não é aquele olhar que a gente tem, como aquela parábola, né, do argueiro e a trave no olho, em que eles mostram que a gente vê
um cisco, né, no olho do outro, que é uma coisinha pequenininha, né, uma pequena falha, mas uma trave, né, um pedaço de madeira, né, no nosso olho a gente não enxerga. Então, assim, pequenos desvios você vê no outro, e agora o grande defeito, né, a grande dificuldade que você tem, você não enxerga. Então, é, antes de fazer alguma crítica negativa, né? Antes de falar mal de alguém, pense, pergunte qual é o problema que a pessoa tem, qual é o momento que ela está vivendo, que tipo de experiência ela passou, né, para estar tendo uma atitude daquelas, né? Então, quando alguém chegar, né, que eu acho, esse para mim talvez seja o mais difícil, né? Eu até sou cheia de boas intenções, e eu acredito que você também. Mas bastou alguém chegar para falar alguma coisa, a gente põe mais lenha na fogueira. A gente alimenta aquilo, né? Ou a gente acrescenta uma coisa a mais. Então, essa é uma virtude realmente que a gente tem que trabalhar. Será que você não está sendo muito exigente com o outro porque você também é muito exigente com você? Então, vamos ser mais compreensivos conosco e também mais compreensivo com o nosso próximo, ok? O 14º exercício é buscar a melhor parte das pessoas com quem compartilhamos a experiência. Aí o Chico diz: procure sempre o lado bom das pessoas e valorize somente isso. Esqueça os defeitos, porque isso não te diz respeito. Então, assim, quando a gente se relaciona com as pessoas, é que a gente vê realmente, né, quem a gente é. Acho que é só na convivência, né, com o nosso semelhante, é que eu vou saber quem eu sou. Porque é a convivência com o outro que é o espelho onde eu vou me ver, né, onde eu posso me enxergar. Emmanuel diz que se Deus é a meta, o outro, o próximo, né, é a ponte. Então, eu preciso do outro para me aprimorar, né? Eu preciso do outro para saber exatamente quem eu sou. E, gente, e é só na convivência é que é possível fazer evolução. Ninguém faz evolução sozinho. Então, procura a melhor parte da pessoa. Todos nós temos virtudes e defeitos. Então, é como na educação, né? Não tem um jeito de educar onde você valoriza as características boas da pessoa e assim você ajuda ela a crescer? Quando você só critica, quando você só põe a criança para baixo, quando você só aponta as falhas, a tendência é ela desenvolver uma autoestima baixa, né? Um sentimento de menos-valia. Então, é na convivência que a gente vai fazer essa nossa evolução. E é assim, a gente olha muito o outro com o olhar que nós temos. É como a vida. Quando a gente quer contar a nossa história, quando a gente quer mostrar as experiências pelas quais nós passamos, a gente não costuma escolher, né, aquilo que a gente achou que foi mais relevante, ou aquilo com o qual nós temos mais sintonia. Você com certeza passou por coisas difíceis, por coisas ruins, mas você focou, você registrou, você colocou mais na sua memória as boas experiências, as coisas boas que aconteceram com você. Né? E o pessimista não é aquele que olha para o passado, ele só registra o que foi ruim. Então, assim também é na nossa experiência com o outro. Né? Você vai escolher as virtudes que ele tem, você vai olhar para ele buscando aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem de único, aquilo que ele tem de positivo.
Porque todos nós temos. Então, você vai construir esse relacionamento a partir desse lado positivo que ele tem. E lembra, gente, ninguém faz cavalgada, nem caminhada, né, na evolução, se não for através da convivência. Nós precisamos do outro, né? Se a gente quer chegar até Deus, nós precisamos do outro, que é Ele que vai permitir que a gente faça essa ponte e que a gente chegue até lá. E o 15º exercício é alegrar-se com a alegria dos outros. E embora você possa achar que a gente se alegra sempre, não é assim. Quantas vezes alguém fez uma conquista, alcançou alguma coisa e fica na pessoa uma pontinha de ciúme, um pouco de inveja? Então, a gente ainda não celebra totalmente a alegria dos outros. Nós estamos, né, nesse mundo de expiação e prova, mas estamos já a caminho para o mundo de regeneração. Então, a evolução espiritual de uma pessoa é a evolução para nós também, é alegria para a gente também, porque nós dependemos uns dos outros para sermos felizes. Então, a conquista pessoal de alguém é nossa também. Alegria é um medicamento para a nossa alma. Nós precisamos dela, como a gente precisa de remédio. Existem estudos que mostram que esse sentimento de alegria é um medicamento, ele libera hormônios, né, que são os neurotransmissores. Por exemplo, celebre com alegria aquilo que a pessoa conquistou com um abraço apertado, um abraço cheio de afeto, libera um neurotransmissor que chama oxitocina. Então, você está abraçando, você está celebrando e você está se medicando. Quando você sente gratidão, né, por o universo, por aquela pessoa ter conseguido aquilo, ou gratidão pela vida que você tem, você, né, libera um neurotransmissor que chama dopamina. Quando você vê o lado bom das coisas, quando você vê com alegria a alegria do outro, você libera um hormônio que chama serotonina. Também é medicamento para a alma, é alegria, é alimento, é equilíbrio. E quando você sente que você é filho de Deus, que você faz parte da natureza, você libera um hormônio que chama endorfina. Então, pensa que a alegria, celebrar a alegria do outro, celebrar as pequenas alegrias da sua vida, são remédios para a sua alma. Então, pense a respeito. Eu espero que esses 5 exercícios da noite de hoje te façam pensar, refletir. Sempre tem um que para nós é mais fácil, outro menos, então talvez seja esse que a gente tenha mais que trabalhar. Então, foi bom estar com vocês, é sempre um prazer, uma alegria. E vamos pedir, né, que Cáritas abençoe a todos nós na noite de hoje e continue nos alegrando, para que possamos, né, trilhar esse caminho até chegar a Deus, que é o nosso Pai, o Criador do Universo. Quanta luz descendo sobre nós.